Imagine estar preso sob toneladas de água gelada, dentro de um caixão de aço do qual não há escapatória. Cada estalo no casco pode significar o fim. Cada bolha na escuridão pode anunciar uma morte imediata. Assim viveram e morreram os homens dos temidos submarinos alemães. Dos 40.000 que partiram para o mar, mais de 30.000 jamais voltaram para casa. E ainda assim, conseguiram afundar mais de 2.700 navios aliados, deixando para trás milhares de cadáveres e espalhando terror entre os marinheiros do Atlântico. Esta é a história dos U-Boot, os predadores mais letais das profundezas e, ao mesmo tempo, um dos piores destinos que um soldado poderia ter em toda a história militar. Mas o caminho deles rumo à fama sangrenta não começou com sucesso. Em 1850, Wilhelm Bauer projetou o primeiro submarino alemão, e mal tocou a água, afundou sem remédio. Parecia que o sonho de conquistar o mar por baixo iria terminar ali. No entanto, Bauer e seus 2 companheiros conseguiram escapar com vida, e junto com eles, sobreviveu também a ideia de aperfeiçoar a máquina. No início do século XX, a Alemanha buscava uma forma barata e eficaz de desafiar o poder naval britânico. Os enormes couraçados eram caros demais, então a estratégia foi outra. Atacaram demais doía, destruindo a frota mercante. Assim nasceu o U-Boot moderno, abreviação de Unterseeboot, navio submarino. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a marinha alemã já tinha 28 dessas engenhocas prontas para a ação, e logo mostraram do que eram capazes. Em setembro de 1914, o submarino U-9 surpreendeu o mundo inteiro ao destruir 3 cruzadores britânicos em menos de 1 hora, ceifando a vida de mais de 1.400 homens. Com esse ataque, as regras da guerra naval mudaram para sempre. É claro que esses primeiros submarinos estavam longe de serem máquinas perfeitas. Na verdade, funcionavam a maior parte do tempo na superfície e só mergulhavam para atacar ou escapar sem serem vistos. Dependiam de motores a diesel em convés, que ao mesmo tempo carregavam baterias rudimentares que alimentavam o submarino debaixo d'água. Isso lhes dava apenas algumas horas de autonomia, movendo-se a passo de tartaruga, antes de precisar emergir novamente. Uma vulnerabilidade que deixava a tripulação exposta ao menor descuido. No começo, os capitães alemães respeitavam o que se chamava de regras de prêmio. Paravam os navios mercantes, permitiam que a tripulação evacuasse e só então afundavam a embarcação. Mas isso não demorou muito para acabar. Os britânicos começaram a usar os chamados Q-ships, navios disfarçados de mercantes que escondiam armamento pesado. Muitos submarinos alemães caíram nessas armadilhas, e depois das primeiras baixas, a cavalaria no mar morreu de uma vez. Nasceu então a Guerra Submarina Irrestrita. Qualquer navio era um alvo válido, civil ou militar, sem aviso prévio. O caso mais famoso foi o do transatlântico RMS Lusitânia, torpedeado pelo U-20 em maio de 1915. Em apenas alguns minutos, quase 1.200 pessoas pereceram, entre elas 128 norte-americanos. Esse desastre diplomático aproximou os Estados Unidos da guerra. No fim, selou o destino do Império Alemão. Ao final do conflito, os U-Boot haviam mandado para o fundo do oceano mais de 5.000 navios inimigos. Mas o preço foi enorme. 178 submarinos perdidos e cerca de 5.000 tripulantes mortos. E, o mais assustador, aquilo foi apenas um ensaio. Porque o que viria depois superaria qualquer pesadelo conhecido na história naval. O Tratado de Versalhes proibiu expressamente a Alemanha de construir submarinos após a Primeira Guerra Mundial. Mas se há algo que a história mostrou repetidas vezes, é que os alemães nunca foram muito bons em seguir regras que os limitavam. Mal o acordo foi assinado, começaram a procurar atalhos. Instalaram escritórios de design em países neutros e ofereceram planos e protótipos a marinhas estrangeiras, enquanto em segredo aperfeiçoavam os futuros U-Boot que voltariam a espalhar o terror. Em 1935, Hitler rompeu qualquer aparência de obediência e anunciou publicamente o rearmamento. Ao mesmo tempo, um homem-chave da Kriegsmarine, o almirante Karl Dönitz, idealizava uma tática que se tornaria o pesadelo dos aliados, a matilha de lobos. Em vez de operar isoladamente,
Vários submarinos coordenariam ataques noturnos para destroçar os comboios mercantes protegidos por escoltas. Era uma estratégia brutal, pensada para saturar qualquer defesa. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os U-Boot voltaram a sair em massa. O tipo 7 tornou-se o modelo mais emblemático. 67 metros de aço capazes de percorrer 8.500 milhas náuticas sem reabastecer. Em teoria, podiam mergulhar até 230 metros, embora na prática raramente passassem dos 150, antes que estalos assustadores lembrassem a tripulação de que o oceano podia esmagá-los em segundos. O objetivo alemão era claro: isolar a Grã-Bretanha, cortar seu fornecimento de alimentos, armas e combustível, e forçá-la à rendição sem precisar pisar em suas costas. Cada navio afundado equivalia a milhares de toneladas de suprimentos perdidos, com eles, um golpe direto no coração da moral britânica. No mesmo dia em que o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, o 30 torpedeou o transatlântico SS Athenia. Mais de 100 civis morreram. Berlim garantiu que havia sido um erro, mas a mensagem estava lançada. Nenhum navio no Atlântico estava a salvo. No começo, a Royal Navy acreditou que poderia lidar com a ameaça. Tinham comboios, tinham sonar e cargas de profundidade, mas logo descobriram que subestimavam um inimigo muito mais rápido, furtivo e letal do que esperavam. No fim de 1939, dezenas de navios mercantes já jaziam no fundo do mar. Os marinheiros partiam dos portos sabendo que talvez nunca chegassem ao destino. E Duniz estava apenas começando. As táticas eram tão simples quanto mortais. Durante o dia, os U-Boot seguiam os comboios nas sombras. Ao cair da noite, subiam até a profundidade do periscópio, aceleravam e se posicionavam para disparar. Calculavam trajetória, velocidade e ângulo com lápis, papel e cálculo mental. Nada de radares nem de sistemas guiados. Apenas experiência, matemática e nervos de aço. Quando prontos, lançavam os torpedos impulsionados por ar comprimido. Os mais velozes eram os a vapor, que deixavam um rastro de bolhas denunciador. Os elétricos, em contrapartida, eram silenciosos e letais, embora pouco confiáveis nos primeiros anos. Um único submarino podia carregar até 14 torpedos, mas apenas alguns estavam prontos para disparo imediato. Cada tiro precisava ser certeiro. Os resultados eram devastadores. Comboios inteiros eram destruídos em questão de horas. Navios ardendo por dentro, homens atirando-se ao mar gelado e centenas de sobreviventes à deriva, esperando ser resgatados antes de morrer de frio ou de fome. Em 1941, a ofensiva submarina já não era um problema secundário. Havia se transformado numa crise existencial para a Grã-Bretanha. Só naquele ano, os U-Boot afundaram mais de 6 milhões de toneladas de navios aliados. A reação não tardou. O jogo de gato e rato se intensificou. Os britânicos reintroduziram o sistema de comboios mais rigoroso e com melhores escoltas. Duniz respondeu lançando matilhas de lobos cada vez maiores. Quando os U-Boot atacavam na superfície, os aliados começaram a instalar radares compactos para detectá-los na escuridão. Quando mergulhavam para escapar, o sonar se aperfeiçoava para rastreá-los. Em 1943, os aliados já contavam com esquadrões caçadores especializados e bombardeiros de longo alcance equipados com radar e cargas de profundidade. Esse ano ficou marcado como o Maio Negro da frota submarina alemã. Só em maio de 1943, 43 U-Boot foram destruídos, quase a metade dos que haviam zarpado naquele mês. Um nível de perdas impossível de sustentar. Mas embora a balança começasse a se inclinar, quem mais sofria não eram os estrategistas em terra, mas os homens presos dentro daquelas máquinas. As condições a bordo eram desumanas. Missões que duravam até 3 meses, com ar rarefeito e quase nenhum espaço para se mover. 50 homens dividindo menos de 50 metros cúbicos habitáveis. Não havia camas suficientes. Os tripulantes dormiam por turnos, compartilhando beliches úmidos e quentes, conhecidos como otunkin. A comida apodrecia rapidamente, e no fim, restavam apenas bolachas duras e carne enlatada.
A água potável era tão escassa que a higiene desaparecia em poucos dias. A pele enchia-se de feridas e fungos, apelidados pela tripulação de a praga do Ubud. O fedor era insuportável. Os submarinistas costumavam brincar dizendo que podiam ser sentidos pelo cheiro antes mesmo de serem vistos. E acima de tudo pairava a sombra constante da morte. Uma falha nas baterias podia liberar gases letais. Um ataque inimigo podia significar afundar em uma descida mortal. A nave despencava além de sua profundidade máxima até que o casco colapsasse em milésimos de segundo. Se isso não acontecesse, a alternativa era ainda mais cruel: ficar preso no fundo, com a água se infiltrando lentamente e o oxigênio se esgotando. Um túmulo de aço, no meio do nada. Era um destino tão comum que os próprios marinheiros o aceitavam com humor negro. Diziam que assinar para servir em um U-Boot equivalia a assinar a própria sentença de morte. E não exageravam. Mais de 70% de todos os tripulantes jamais voltou a pisar em terra. Assim foi como os predadores mais temidos do Atlântico se tornaram, com o tempo, presas desesperadas. Sua história é marcada por ousadia, terror e sacrifício. Mas ainda restam episódios incríveis e insólitos que desafiam toda a lógica, façanhas quase impossíveis que merecem ser contadas em outra ocasião.